Salmo de número 88, nós iniciamos semana passada uma série de mensagens. O tema geral delas é Gigantes da Fé que você não conhece. E eu estou falando cada terça-feira sobre um personagem sagrado, um ilustre anônimo, que serve de inspiração para nós pela sua experiência de vida. E é a nossa campanha dos 12 cestos cheios, profetizando sobre o ano 2022. Nós já clamamos acerca do mês de janeiro, hoje nós vamos clamar acerca do mês de fevereiro. E eu quero falar um pouco sobre um camarada chamado Heman. Na nossa língua, na nossa tradução, está escrito Eman, mas a pronúncia é Heman. Saindo da cova pela adoração. Heman, saindo da cova pela adoração. Já que alguns se levantaram, os que puderem, por favor, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e o versículo 18. Do Salmo 88, diz assim, todos encontraram? Podem dizer amém? Amém. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Versículo 18. Afastaste de mim. Algumas versões dizem, desviastes para longe de mim todos os meus amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Na verdade, o que ele está dizendo aqui no texto bíblico mais próximo do hebraico, dos originais, é: os meus amigos agora são as trevas, a escuridão. Ele está retratando assim a solidão na qual ele se encontrava. Diga comigo, Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu disse a vocês que ao longo destes dias, nós vamos refletir sobre personagens bíblicos, dos quais não se fala muito. Vocês sabem que existem alguns personagens na Bíblia que todo mundo conhece. Aprendemos sobre Davi desde a nossa infância, sobre Noé, sobre Samuel. Mas alguns personagens quase passam desapercebidos na leitura do texto sagrado. E eles também são para nós exemplo, inspiração, a revelação do cuidado de Deus com o mais simples dos seus servos. Eu tenho um desejo no meu coração, e acredito que o Senhor me propiciará realizá-lo, que é ficar um tempo pregando, eu disse isso aqui esses dias, pregando só sobre os salmos. Pelo menos escolher umas terças, e eu já calculei que vai dar mais ou menos 5 anos. Toda terça pregando sobre um salmo. São 150 salmos, o ano tem 56 semanas, aí já dá 3 anos. Se uma analisar que o Salmo 119 dá mais ou menos umas 10 pregações, nós vamos chegar lá nos 5 anos pregando sobre os salmos. Por quê? Porque muitas pessoas leem os salmos apenas como poesia, apenas como cântico. Mas o mais belo dos salmos é compreender um pouco do seu contexto.
do momento que o salmista vivia quando compôs a melodia. Porque muitas vezes nós temos a sensação que os salmos foram escritos em momento de celebração e festa, quando muitas vezes foram escritos em momento de aflição, de angústia, em meio a batalhas. Os salmos têm no seu plano de fundo o seu aspecto profético, messiânico, mas também a sua revelação histórica, geográfica, cultural. E tudo isso é muito extraordinário. Santo Agostinho disse que toda a Bíblia é Deus falando com o homem, mas os salmos são o homem falando com Deus. Já Calvino diz que os salmos são a forma de Deus, John Calvino, os salmos são a forma de Deus tocar a alma do homem. Martinho Lutero, quando escreve sobre os salmos, diz que os salmos são como jardim, que nos levam ao lugar da intimidade com Deus. Compreender a leitura dos salmos vai nos levar a um alento, a uma nutrição espiritual incrível. O personagem, o compositor desse salmo, Emã, ou Remã, é da família de Coré. É tudo fora do lugar, porque se o irmão lembra bem, Coré é o líder daquela rebelião que se levantou contra Moisés em Números, capítulo 16. E a Bíblia diz que o chão abriu e Coré foi engolido vivo pela terra, com todos os seus pertences e com todos aqueles que lhe seguiam e com a sua família. Ora, se a família de Coré foi engolida pelo chão, como é que Remã é descendente de Coré? Quando você chega no capítulo 26 de Números, o texto sagrado diz que alguns, diga comigo, alguns, da casa de Coré foram preservados. Ei, eu e você estamos aqui porque fomos preservados. Deus quis nos preservar. No meio do exercício da execução do seu juízo, Ele nos preservou. Remã é da tribo de Levi. A tribo de Levi é uma tribo sacerdotal. Ele é descendente de Leia. Quem é Leia? A mulher que casou com Jacó sem Jacó querer. Porque Labão deu um zigue em Jacó. Leia não era a mulher amada por Jacó, não era a mulher que Jacó queria, mas ela lhe dá Levi. E a família, a descendência de Levi é escolhida por Deus para ser a tribo sacerdotal. Significa que quando Leia estava grávida de Levi, ela não estava apenas grávida de um menino, ela estava gestante de um ministério, de uma geração sacerdotal. Aliás, deixa eu te falar, Deus tem planos com os teus filhos, saiba disso. Então, Remã é da tribo de Leia, da família de Leia, é descendente de Leia, a partir de Levi.
Leia é a mulher não amada de Jacó, mas ela gera a tribo sacerdotal. Uma análise desta genealogia mostra que Remã é neto de Samuel, ou seja, ele é crente. Diz comigo, ele é crente. Ele é levita. Ele é adorador. Ele é ministro do altar. Mas o salmo de número 88 é um salmo de angústia. É um salmo de adversidade. É um salmo de aperto. A palavra angústia por si só, na sua raiz, dá a ideia de estrangulamento, sufocamento. Então é um salmo de estrangulamento. Alguns estudiosos entendem que alguns salmos são salmos que expressam luto, dor, sofrimento. E este é o caso do salmo de número 88, que Santo Agostinho, fazendo menção desse salmo, lhe coloca na categoria de salmo messiânico, ou seja, os sofrimentos de Emã, ou Remã, apontam para o sofrimento do Messias. O que é interessante é que o estudioso diz que, sendo levita, ministro do altar, ao que tudo indica, Emã foi acometido de uma lepra. Se a lepra era vista como maldição para o cidadão comum de Israel, para um levita era impensável. Se o cidadão comum com lepra não podia ter contato com as pessoas nem da sua família, imagine Emã sendo afastado não só da sua família, mas do ministério, do altar, do templo. E era constrangedor, porque a notícia corria. O significado do seu nome é irmão. Olha para a pessoa do seu lado e fala com ele assim: irmão, ou irmã. Fala de novo, irmã. Fala sério, fala assim: meu irmão. Você já parou para perceber como nós temos facilidade de excluir aqueles a quem nós chamamos de irmãos? Eu tenho um irmão. A gente não se entende em tudo. Temos opiniões divergentes, naturalmente. Nem ele foi programado para ser robô, nem eu. E a gente já brigou. Na verdade, a gente já saiu no tapa. Mas ele não deixou de ser meu irmão. E eu lembro que uma vez eu briguei com ele e dei uns. Eu era melhor de briga do que ele. Mas no outro dia, quando ele chegou em casa, surrado, porque alguém na escola bateu nele, eu disse: vem cá e me diz quem foi. Tipo assim, eu posso bater em você, porque eu sou seu irmão, outro não. Irmão. Por que será que nós, apesar de olharmos uns para os outros e dizermos: a paz do Senhor, irmão, quando eu descubro que o irmão ficou leproso, teve um problema, uma dificuldade,
eu não o vejo mais como meu irmão. Passo por ele na calçada e não o saúdo mais. Se mudar de igreja, vira cão. Se mudar de convenção, vira demônio. Porque o nosso conceito de irmandade é de fundo de quintal. É bairrista, egoísta. Chega a ser doentio. Emã é irmão, mas ele, o irmão, levita, adorador, ministro do altar, teve problemas. Diga comigo, os irmãos também têm problemas. Ao que tudo indica, ficou leproso. Por quê? Porque crente também fica doente. Por mais piedoso que você seja, o servo de Deus, a serva de Deus, também sofre. Não obstante o seu sofrimento e isolamento pelo seu estado, Remã compõe um salmo e adora. Aprende isso. Uma coisa é a tua dor, outra coisa é a tua adoração. A dor não pode calar o teu louvor. Não deixe o sofrimento lhe silenciar. Não pense que todas as vezes que essas crianças, com todo respeito, sobem para cantar aqui ou tocar, que é porque eles não estão com alguma dor na alma, não estão sofrendo. Estão. Não pense que todas as vezes que o pastor sobe e prega é porque tudo está perfeito. Mas uma coisa é a tua dor, outra coisa é a tua adoração. Adore. Paulo, escrevendo sobre isso, diz: eu recebi um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me fustiga, que me esbofeteia. E acerca dele eu orei 3 vezes ao Senhor. E o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu queria que você entendesse isso. O sofrimento também é pedagógico. A propósito na dor, a propósito na aflição, há aprendizado nos processos pelos quais a vida nos leva a passar. É preciso entender isto. E Emã vai nos ensinar algumas coisas desse processo que ele está passando e que lhe agiganta na fé. Quem já tinha ouvido falar de Emã na Bíblia? Levanta a mão. Só uma pessoa, 2. Mas ele é um gigante da fé. Que milagre ele fez? Parece que nenhum. Quantos feitos extraordinários ele apresenta? Eu acho que nenhum. Mas a sua vida revela uma experiência de fé. Vamos aprender com Remã no Salmo 88. Deixa a sua Bíblia aberta. E se você não desenvolveu ainda a graciosa ou o gracioso hábito de anotar, em nome de Jesus, desenvolve. Faça desse culto uma escola, faça desse culto uma aula, cada terça-feira. A primeira lição que Emã nos ensina no Salmo 88 é:
não importa o seu estado, ore. Não importa o seu estado, ore. Não está bem com a mulher? Não comprometa a sua relação com Deus, ore. Não está bem com o marido, ele é chato? Não comprometa a sua relação com Deus, ore. Teve problema no trabalho? Ora. Está enfermo? Ora. Pastor, perdi a fé. Ora. Mas como é que eu vou orar sem fé, pastor? Deus sabe o nível da sua aflição, e Ele é poderoso para compreender a realidade da sua alma. Apenas ore. Ele começa o salmo orando e dizendo: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado. Clamado, o que é clamar? Clamar é fazer barulho. Clamar é gritar. Clamar é se expressar. E eu tenho clamado dia e noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. É óbvio, e eu preciso que você entenda isto: o seu clamor incomoda alguém. Você sabia disso? O seu clamor incomoda alguém. Mas você precisa saber que quem se incomoda com o teu clamor não conhece a intensidade da tua dor. Então clame assim mesmo. Chegaram um dia para Bartimeu e disseram: cala a boca, cego. E a Bíblia diz que quanto mais o repreendiam, mais alto ele gritava. Quem conhece um pouco da história do cego Bartimeu sabe que sua angústia era maior do que a cegueira. O historiador diz que o pai de Bartimeu foi comandante do exército da Judéia na guerra contra o Império Romano, na tomada da Palestina. Numa daquelas movimentações pela liberdade da região, o pai de Bartimeu comandava tropas e ele foi preso pelo exército romano. E o historiador diz que Bartimeu, que não é nome próprio, Bartimeu é título, Bar é filho, Timeu, filho de Timeu, não é o nome do rapaz. O nome dele sumiu, foi apagado, ele não tem mais nem nome. Ele era um adolescente e o jovem viu o seu pai ser torturado e morto na praça de Jericó, diante dos seus olhos. E depois da morte e da tortura do seu pai, um soldado romano vem com uma adaga e vaza os 2 olhos do jovem, para servir de lição para os judeus rebeldes. A última imagem na memória daquele rapaz é a tortura e a morte do seu próprio pai em praça. Quando ele diz a Jesus: eu quero ver, ele não está dizendo apenas eu quero minha visão, ele está dizendo: cura a minha memória, me dá uma imagem melhor do que a última que eu tive. Então, quem está dizendo cala a boca, não conhece a sua dor. Quantas vezes você vai orar e fica comedido, porque quem está do seu lado pode se incomodar com o seu choro. Ei, clama, é o que Eban está nos ensinando. Não importa seu estado, ore. Provoca o vizinho e diz para ele: ore.
Ore como você puder. Pastor, eu não sei as palavras certas. Ore com as palavras que você tem. Paulo diz, Romanos 8, 26, que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo pega as nossas palavras e transforma na linguagem divina e leva para Deus. Então presta atenção, Deus não ouve a sua oração porque você sabe orar. Deus ouve a sua oração porque Ele sabe o que você quer pedir, e Ele responde de acordo com a sua misericórdia e benignidade. Ore. A segunda lição que Emã nos ensina aqui, como um gigante da fé, é sobre a soberania divina. Deus é soberano. Soberania se diz daquele que está acima de tudo e acima de todos. Olha o que ele diz no versículo de número 2: inclina. Inclina. Quem inclina está num ponto mais alto. Emã está dizendo: olha aqui para baixo, me percebe. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Em meio à dor e ao sofrimento, Emã nos ensina que Deus está acima de tudo, de todas as coisas. Não se alimente daquela ideia que você pode exigir de Deus alguma coisa. Não se alimente daquela ideia que você pode determinar e Deus é obrigado a fazer, porque Deus é soberano. Salmo 115 diz que o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo aquilo que lhe apraz, que deseja fazer. Você lembra que Jó tinha 4 amigos? Elifas, o mais velho, Bildade, o segundo, Zofar, o terceiro, e Eliú, o quarto e mais novo deles. O livro de Jó discorre capítulo 1, capítulo 1, o início da tragédia, capítulo 2, a continuação da tragédia, capítulo 3, o luto e o afogamento de Jó na angústia, capítulo 4 até o capítulo 38 é Jó discutindo com Elifas, Bildade e Zofar. Eliú só fala no capítulo 38. Por quê? Porque na cultura oriental, o mais novo só falava quando todos os argumentos dos mais velhos fossem esgotados. Quando ninguém tinha mais nada para falar, o mais novo se pronunciava. Então Bildade ouve tudo aquilo calado, Eliú ouve tudo calado, Elifas acusa Jó de orgulho, arrogância, prepotência. Bildade acusa Jó de adultério, cobiça, prostituição. Zofar acusa Jó de afastamento de Deus, desvio. É por isso que você está sofrendo. Quando todos se calam, Eliú se aproxima e diz assim: agora calai-vos e falarei eu. E a fala de Eliú no capítulo 38 de Jó é: eu não sei a causa do teu sofrimento, mas eu sei que Deus tem razão.
Eliú vai reconhecer que Deus está no controle de todo aquele processo, e há uma razão pela qual Jó está sofrendo. É tanto que quando Deus vem e repreende a Elifas, a Bildade e a Zofar, Deus não repreende a Eliú. Porque Eliú não fala do que ele não sabe. Ele apenas diz: Deus tem um propósito, Jó. E pode observar que é quando termina o discurso de Eliú que Deus aparece no deserto num redemoinho. E é bom lembrar que Jó já tinha trauma de redemoinho. Basta lembrar que no capítulo 1 foi um redemoinho que matou seus filhos. E quando o redemoinho vem se aproximando de Jó, a voz brada do olho do furacão e diz assim: levanta-te, Jó, que eu quero falar contigo. Cinge-te de toda a tua força, eu vou te perguntar e você vai me responder. E o Senhor começa a perguntar para Jó assim: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Jó não sabe responder, e Deus então diz: então me dizes, onde tu estavas quando eu construí as colunas de sustentação, os fundamentos da terra? Jó não sabe responder, e Deus pergunta: então me diz, qual era o hino, qual era a música, qual era a partitura que os anjos cantavam enquanto eu criava todas as coisas? Jó também não sabe responder. E o Senhor pergunta a Jó: então me dizes, onde mora a luz? Jó não sabe. O Senhor diz: Jó, me digas qual é o peso do vento. Jó não sabe. O Senhor pergunta: como se organizam as estrelas do céu e como elas se distribuem nas suas constelações? Jó não sabe. Como Jó não sabe responder nenhuma das 56 perguntas que Deus lhe fez, o Senhor diz assim: Jó, deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou aquele que chama os raios pelos nomes, e eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Jó, eu sou aquele que digo à relva: brota, e ela brota. E eu lhe digo: murcha, e ela murcha. Eu digo aos rios: venham, e eles saem das rochas. E eu lhes digo: parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. O que Deus está querendo ensinar para Jó aqui? O que Deus está ensinando para Jó é: Jó, eu sou soberano, eu tenho o controle, eu faço aquilo que eu quero fazer, eu chamo à existência as coisas que não existem como se elas já existissem, porque eu estou acima de todo principado, poder, domínio, eu estou acima de toda a criação. Deus é soberano, e Emã está ensinando para nós aqui: inclina, olha para cá, não importa seu sofrimento, olha bem para mim, não importa a sua dor, Deus está acima do processo pelo qual você está passando, e eu te digo, Ele está vendo. Aleluia! Aleluia! O cara perdeu o ministério. Ele era levita e foi expulso do altar e do templo. Ele perdeu a família, perdeu o convívio social, mas ele não perdeu a certeza de que Deus estava no controle, porque Deus é soberano. Terceira lição que Emã nos ensina:
Estamos no Salmo 88. Emã nos ensina no versículo 4 e versículo 5. Estou ferido, mas não estou morto. Estou ferido, mas não estou morto. Diz isso aí comigo, estou ferido. Não, diga diferente, posso estar ferido, mas não estou morto. Eu disse essa semana para alguém que me procurou com a alma sangrando, com aquela sensação de que é o fim, o mundo acabou, não tem mais recuperação, já foi. E eu disse para ele, presta atenção, um leão ferido ainda é um leão. Olha o que Emã diz no versículo 4 e 5. Estou contado com aqueles que descem a cova. Ele usa uma linguagem militar. Parece que ele pega emprestado de Davi uma linguagem de guerra para dizer: eu estou na lista dos mortos. Fui contado entre aqueles que já morreram. Estou como um homem sem forças, sem vida, livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já ninguém mais se lembra, e não se conta mais nos dedos da mão. Ele está dizendo: já estou entre os que morreram, e ninguém faz mais questão de mim, ninguém sente a minha falta. Ninguém se lembra mais que eu existi. Ninguém lembra mais dos louvores que eu cantei no templo. É triste isso. Como é triste ver esse ambiente do reino dos homens. Então logo você é atingido, ninguém se lembra mais dos louvores que você entoou. Ninguém se lembra mais de quantas vezes foi abençoado através de você. É o sentimento de Emã. Me deram como morto, fui excomungado. Já não fazem menção de mim. Estou arrolado entre aqueles que não vão se recuperar. É como se os inimigos dissessem: não morreu ainda, mas não vai viver. Ah, quantas vezes alguém olhou para você e disse: dessa vez já foi, não levanta mais, não contem mais com ele, não volta. E Deus olhou lá de cima e disse: há esperança para a árvore cortada. Aleluia! Ao cheiro das águas brotará. Se tiver alguém do seu lado, dá um toque nessa pessoa e diz para ele assim: a ferida não vai te matar. Alguns não apenas te contam entre os mortos, celebram a tua morte com você vivo. Lembrei agora da história que um bêbado estava na beira da estrada e lá vem um caminhão cheio de trabalhadores indo para a lavoura, e o bêbado estendeu a mão e o caminhoneiro parou, e o bêbado com muita dificuldade conseguiu entrar na cabine, porque na carroceria ele não conseguia subir. E lá no meio da estrada, numa curva, o motorista perdeu o controle e o caminhão saiu da estrada e virou, e embocou, e todo mundo foi jogado no pasto. E aí o motorista preocupado: e agora, se morreu alguém, como é que eu vou dar conta? E o bêbado disse assim: espera que eu vou ver quem está vivo e quem está morto. Quando o bêbado chegou perto de um camarada, fez assim: esse aqui está morto. O cara fez: não, eu estou vivo. E o bêbado fez assim: quer saber mais que eu?
Quantas vezes você foi dado como morto, deixado na beira do caminho, depois que foi assaltado por salteadores, e a religião não te viu. O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas presta atenção, meu irmão, você que está aqui e você que está em casa, atrás do sacerdote e atrás do levita, vem o bom samaritano, e ele não passa direto. Você está ferido, não morto. E essa palavra é de Deus para a vida de alguém que pensa que acabou, que não dá mais para voltar, que não será mais como antes. O Espírito de Deus te diz que o samaritano já desceu do cavalo e ele vai curar as tuas feridas. Vai ser melhor do que antes, porque o Senhor não vai apenas te curar, vai te treinar, te revitalizar. A ferida não vai te matar. É um gigante na fé, ferido. Vamos lá, quarta lição que Emã nos ensina: ele sofre, mas não perde o alvo. Ele sofre, mas não perde o alvo. Versículo 6, 7 e versículo 8: puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, me tornaste em extrema abominação para com eles. Estou fechado, estou tampado, estou lacrado, não posso sair. Sabe o que é interessante aqui? Emã não atribui a ninguém o seu sofrimento. Ele reconhece Deus no controle da sua dor. É como se Emã dissesse: eu só estou aqui porque o Senhor me colocou. Eu só estou assim porque o Senhor me colocou. Ninguém fez, ninguém causou, o Senhor fez. E se alguém provocou isso, é porque o Senhor quis que assim fosse, mas o propósito é teu. Emã não fica tempo reclamando do sumo sacerdote, reclamando da mulher, reclamando do marido, reclamando da sogra, reclamando do cunhado, reclamando do patrão. Não, não, não. Eu só estou aqui porque o Senhor quis me colocar aqui. Emã está dizendo: tu me afligistes, tu pesaste sobre mim o teu furor, tu me lançaste no abismo, tu afastaste de mim os meus conhecidos e me tornaste uma abominação para eles. Tu me lacrastes, me fechastes e me deixaste numa condição que eu não posso me mover. O que isso tem a ver, pastor? Isso significa que os teus inimigos, olha bem para mim, os teus inimigos não podem celebrar teu processo. Os teus inimigos não podem celebrar tua dor. Os teus inimigos não podem celebrar a tua ferida. Por quê? Porque eles causaram apenas porque Deus quis fazer deles instrumento para tal. E no devido tempo eles serão quebrados naquilo que fizeram, porque o seu processo é com Deus e não com os homens. No dia que Deus permitiu Babilônia esmagar Judá, é só ler o profeta Joel, o Senhor diz: depois que eles esmagarem a Judá, eu vou despedaçá-los e o seu fedor cobrirá toda a terra. Ei, os teus inimigos não fazem. Tudo que acontece na sua vida, Deus tem um propósito. De alguma forma, Ele está maestrando o processo.
Mas que Deus é esse, pastor? É o Deus que quer te ensinar que quanto mais próximo você está dele, mais lapidado você será. É o Deus que quer te ensinar que para o teu valor aumentar, você precisa passar por processos de purificação, como o diamante. E ele diz em Malaquias: eu me assentarei para purificá-los como ourives que purifica o ouro e a prata. Seus inimigos, seus falsos amigos, celebram seu estado porque são idiotas. Eles não sabem que são como cachorros de mando, foram apenas usados para pegar o osso, gatos usados para pegar o rato, mas Deus está no controle, e ao momento que Ele mesmo diz: chega! Sabe o que é incrível na linguagem de Emã? É que Emã sabe que de algum modo Deus tem o controle de cada indivíduo na terra. Ninguém passa desapercebido, a vida de ninguém acontece por acaso. Ele nos conhece, cada fio de cabelo da nossa cabeça. Diga comigo: eu sei que Deus está no controle da minha dor. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu mesmo curo a ferida. Eu abato e eu levanto, eu humilho e eu mesmo exalto. Para que tudo isso? Para que ninguém se glorie na sua presença. Ele tem o controle. E Emã, no seu processo, sabe disso. E é isso que nós temos que aprender com esse herói da fé. Que nos processos da vida, Deus está no controle. Deus está no comando. Deus sabe exatamente o que faz e o que quer fazer. Agora diga comigo: eu não estou só. Meu pai pastoreou uma cidade. Pode permanecer aqui que você vai me ajudar daqui a pouquinho. Que tinha alguns fabricantes de vasos. Vasos de barro. E eu lembro, não vou falar o processo inteiro porque é longo, mas eu lembro que o oleiro chegava no terreno e ele cavava pequenos buracos e deixava a própria terra do buraco dentro dele em forma de montão. Tinha diversos no terreno. E ele jogava água. Para quê? Para deixar de molho. E o barro ficava de molho. E eu lembro que às vezes tem um processo que a minha mãe se irritava demais. Porque o oleiro usava a gente, crianças, quando a gente vinha da escola, ele dizia assim: quem quer brincar de lama? Quem quer brincar de pisar no barro? Toda criança gosta de brincar de pisar no barro, irmão. E eu esqueci que estava de farda e caía no barro. Era uma festa. Chegava em casa naquele estado. Só que chegava um momento que o oleiro dizia assim: tá bom, não precisa pisar mais. Presta atenção nisso. Só te pisam enquanto o oleiro quiser. Chega um momento que o oleiro diz assim: chega, não precisa pisar mais, já está no ponto. Emã sabia disso. Ele não erra o alvo, ele não culpa ninguém. Ele sabe que o oleiro está no controle.
Diga comigo: eu sei que Deus está no controle. Vamos mais um pouquinho para a gente terminar? A quinta lição que Emã nos ensina no Salmo 88 é: adore agora. Adore agora. Eu vou repetir: não deixe para adorar depois. Não deixe para adorar depois que a dor passar. Não deixe para adorar depois que o processo terminar. Adore agora. Tire a viola da sacola. Tire o violão do case. Tire o pandeiro do prego. Tire a sanfona da caixa. Adore agora. É no momento que os teus inimigos esperam teu silêncio que Deus quer ouvir a tua voz. Adagai levasture pleamandura badagaste biacaste. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Paulo está preso, condenado à morte, e ele escreve a carta que os estudiosos chamam de a carta da alegria. Ele está preso, mas escreve assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Queremos adorar depois do processo. Queremos adorar depois da aflição. E o Senhor está dizendo: adore. Saia da cova pela adoração. Olha o versículo 12. Emã diz assim: saber-se-ão as tuas maravilhas no Hades, nas trevas. A tua justiça será lembrada na terra do esquecimento. Terra do esquecimento aqui, irmão, é cemitério. A palavra cemitério, na sua etimologia, significa dormitório, ou lugar onde se dorme o sono eterno. E a mãe está dizendo: porventura tu serás louvado na terra do esquecimento? Porventura poderei te louvar depois da morte? Porventura poderei te louvar quando estiver na sepultura? É bom lembrar que no Antigo Testamento eles não têm conceito de vida eterna. No Antigo Testamento não há conceito de céu e inferno. Eles entendem que a morte cessava tudo. Por isso o salmista diz: a minha alma não te louvará na sepultura. Por isso Salomão diz: o que acontece aos homens também acontece aos animais. Ele está falando da morte. O conceito de vida eterna vem para nós com Jesus. É Jesus quem traz. O conceito de céu e inferno é Jesus quem traz. Então Emã está dizendo: eu não te louvarei no cemitério, eu não te louvarei na sepultura, já
que eu não te louvarei lá? Versículo 13: eu tenho clamado a ti de madrugada. Já que não te louvarei na morte, te louvarei dia e noite, enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo. Louve hoje. Louve hoje. Não deixe para louvar quando a dor passar. Louve agora. Hoje é importante. O passado já foi e o futuro ainda não chegou. Louve agora. Faça do presente o marco da sua vida e celebre, enalteça, ainda que com dor. Você não pode mudar um fato. Deus é digno de ser louvado. E a irmã está nos ensinando. A irmã está nos ensinando que a adoração de um coração sofrido está mais processada do que aquele que está simplesmente louvando porque tudo vai bem. O azeite da oliva esmagada no lagar era mais denso. Quanto mais intensa a sua adoração, quanto mais intenso o seu processo, mais profundo o seu louvor. Adore agora. Já vou terminar. Diga assim: Senhor, eu vou sair daqui adorando. E é interessante, ele vai nos dar mais uma lição. Tem outras, mas eu vou falar só de mais duas. Irmã desenvolve para si mesmo o conceito de que a sua vida só existe para louvar a Deus. Qual é o meu propósito de vida? Louvar a Deus. Versículos 10, 11 e 12. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Os mortos porventura se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? E se ouvirá da tua fidelidade no mundo da perdição, no mundo dos mortos? Alguém vai pregar sobre ti lá, vão falar dos teus atributos lá, te engrandecerão lá, saberão as tuas maravilhas na terra dos mortos, a tua justiça será lembrada na terra do esquecimento, no cemitério. O que Emã está dizendo aqui? Emã está dizendo assim: Senhor, para que me matar? Se eu vivo, te glorifico. Por que me entregar ao prazer daqueles que me querem morto? Se tu sabes que eu vivo, não deixarei de te louvar. Lá na terra do esquecimento eu não falarei de ti. Na sepultura eu não falarei da tua fidelidade. Entre os mortos eu não vou contar as tuas maravilhas. O que ele está é argumentando com Deus, como se dissesse assim: defende a minha vida, não me deixa descer à morte, porque vivo, eu não vou te dar prejuízo, eu vou te louvar, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, porque a minha vida existe para o teu louvor. É compreender que a nossa vida existe para o louvor de Deus.
nossa vida existe para a exaltação de Deus. Por isso, deixa eu dizer para alguém aqui em específico: não morra. Não morra. Eu preguei ontem, entre parênteses, não deveria, mas fui. Não deveria aqui é porque, como o corpo é de pó, e essa semana andou trincando, é melhor não abusar. Mas eu precisava ir. A força do dever, a honra do compromisso me levou. Quando eu terminei o culto, eu falei com o pastor: me ajude, eu não posso tirar foto com ninguém. Tinha uma multidão fazendo fila. Eu estou muito cansado, muito fraco e muito tonto. Eu quero descer e quero ir dormir. Mas quando eu entrei no carro, um irmão bateu no vidro com o telefone na mão: pastor, preciso que o senhor veja isso aqui. Uma pessoa que estava acompanhando o culto pela internet conseguiu agora falar com a gente. Ela estava no quarto para cometer suicídio, e a palavra entrou no coração dela, e ela quer aceitar Jesus como Salvador. Aleluia. Uma vida, um golpe de Satanás perdido. Sentou o machado pensando que era um caule e era uma rocha. Jeová estabeleceu o livramento, o laço quebrou e uma vida foi salva. Para que você vive? Qual é o seu propósito de vida? Irmã está dizendo: Senhor, para que me deixar morrer? De que eu sirvo morto, se na vida te louvarei? Por que deixar os meus inimigos se alegrarem na minha morte, sabendo que se o Senhor me restaurar, eu volto para o altar para te louvar? Qual é o seu propósito? Qual é o seu voto para Deus te tirar desse processo? O que você pretende depois dele? Passar na cara dos outros? É isso que o seu orgulho quer? Provar que você conseguiu? Não, isso não interessa para Deus. Mas a Deus interessa saber que tudo que você viveu servirá para a sua glória. E eu vou encerrar te dizendo mais uma coisa de Emã, que está no versículo 18, e nós lemos na hora da leitura. Ele diz: afastaste de mim, desviaste de mim. Mandaste para longe de mim os meus amigos e os meus companheiros. A minha companhia é a solidão. Você já perdeu algum amigo que lhe faz falta, que você lamenta por ter perdido a amizade? E se eu te disser que pode ter sido Deus quem afastou? E se eu te disser que às vezes é Deus quem afasta de você a tua família? Você fica magoado porque sua família não lhe deu atenção, e às vezes é Deus quem tira todo mundo. Sai todo mundo. Mas para quê, pastor? É como se Deus dissesse: sai todo mundo, porque agora sou eu e ele.
Só cabe nós dois. Arabai lostui que manduras de que abagar. Abraão não subiu Moriá acompanhado, subiu só. Ele e Isaque, que era o próprio sacrifício. Os amigos de Jó não lhe serviram de companhia. Há momentos que Deus quer tratar com você, que os amigos só atrapalham. Suas boas intenções não ajudam, aumentam o peso. O Senhor diz a Elias: eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram. Mas os 7.000 joelhos não estavam com ele na caverna. Na caverna só estava Elias. Tem pessoas que é Deus que afasta de você. Porque o processo é sigiloso. É Deus e você. E irmã sabe disso. Os meus amigos me abandonaram. Os meus companheiros se foram. Não atendem minha chamada. Passam por mim e não me saúdam como se não me conhecessem. Ninguém me enxerga. A minha companhia é a solidão. Os meus amigos são as trevas. É isso que ele está dizendo. A minha companhia é a solidão. Eu estou só. Diga comigo: solitário, mas não sozinho. Diga comigo: os amigos se foram, mas o amigo ficou. O amigo. Emã sabe que sair do processo dependia de reconhecer Deus no controle de tudo. E muitas vezes, e fica de pé, por favor. O processo pelo qual você está passando é apenas Deus afastando pessoas. Para quê? Para te dar uma aula. Todos devem passar pela escola de Deus, mas na escola de Deus Ele não forma turmas. As aulas são individuais. E são tão individuais que numa só pregação Deus está falando com ele uma coisa e com ele outra coisa na mesma palavra. As aulas de Deus são tão individuais que na mesma frase ele responde uma pergunta dela, que não tem nada a ver com a pergunta dela, mas que também é respondida. Porque Deus trata conosco individualmente. E às vezes Ele quer caminhar com a gente. No caminho de Emaús, Jesus deu uma aula teológica para os discípulos. E é possível que Deus tenha afastado pessoas da viagem com você, porque Ele quer aproveitar a viagem para ensinar algumas coisas a você que não é para ninguém mais ouvir. Às vezes eu preciso conversar com algum obreiro, e no corre-corre acaba não dando tempo.
vez em quando eu digo assim: você vai fazer o que amanhã à noite? Estou tranquilo, pastor. Estou indo para o culto em Salvador, vamos comigo. Na estrada a gente conversa. Aí de repente uma outra pessoa chega e diz assim: pastor, o senhor vai para Salvador amanhã? Se Deus quiser. Eu queria ir com o senhor. Hoje não. E aquela pessoa pode até dizer assim: o pastor rejeitou minha companhia. Rejeitou não, é porque o pastor já tem uma reunião com alguém. Quantas vezes Deus chama você para uma viagem e não convida ninguém mais, porque Ele quer conversar só com você? Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, para de reclamar dos que se afastaram. Aqueles que serão reaproximados, o próprio Deus vai reaproximá-los no tempo oportuno. Você não vai ter que fazer nada, você não vai ter que rastejar, que implorar pelo amor de alguém, pela atenção de ninguém. Você não vai ter que implorar que alguém olhe para você, porque o Deus que afastou é o Deus que vai criar a aproximação quando a aula terminar. Diz que você me entendeu. Eu quero orar com você agora. Saindo da cova pela adoração. Quem está se sentindo como Emã, meio morto, contado entre os que já morreram, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode vir. Você não é único, não. É preciso ser corajoso para encarar o fato de que eu estou me sentindo meio morto. E eu quero que a vida de Deus seja ministrada a mim. Ele vai te tirar da cova. A tua ferida não vai te matar. Esse sangramento será estancado. E tem casos aqui que o Espírito Santo me diz que o sangramento vai ser estancado hoje. Hoje, porque você não dá conta mais. Tem casos aqui que o Espírito Santo está me dizendo que ele vai passar um apagador na tua memória, para fazer desaparecer aquilo que te causa dor e sofrimento, a fim de te dar condição de levantar das cinzas. Sou eu que te tomo pela tua mão e te sustento. Eu te sustento com a minha mão direita e te digo: não temas, porque eu estou contigo. Eu te esforço e te ajudo. Você não vai morrer. Aleluia. Pai, aqui estamos como remando. Alguns perderam família, ministério, emprego, estabilidade emocional. Alguns perderam a alegria da vida, estão perambulando, caminham, cumprem metas, cumprem agendas, cumprem deveres e obrigações. E tem alguém aqui me dizendo que se não fosse tanto compromisso, ia dar cabo da própria vida. Senhor, alcança também os que estão no campus online agora. Ó bom samaritano, unta as feridas, limpa as feridas, aplica o azeite que além de limpar, acelera a cicatrização.
quebra as cordas do passado, fecha a ferida que lhe faz sangrar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ministra agora a cura. Como Emã sonhava voltar ao altar para o seu ministério levítico, que este homem, que esta mulher seja levantado pelo Espírito Santo nesta noite. Agora, 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 agora. Cessa o sangramento agora, Senhor. Cessa a dor agora, Senhor. Libera a cura de alma agora, Senhor. Libera uma unção extraordinária agora, uma unção de renovo. Faz ele falar em línguas, faz ela falar em línguas, faz-a celebrar em alma, em sua alma. Eu te peço agora, Senhor, que esse ambiente seja coberto de adoração. Que os teus filhos saiam daqui, os que estão no campus online, vão encerrar daqui a pouco, adorando em casa, fazendo de casa um ambiente de adoração. Enche a cabine desse caminhão de adoração agora, Senhor. Enche a cabine dessa caminhonete de adoração agora, Senhor. Enche esta guarita de adoração agora, Senhor. Que a tua igreja seja dirigida num ambiente de adoração. Dá um brado de glória, aplauda, grite, celebre em casa, onde você estiver, saindo da cova pela adoração. Pode voltar em nome de Jesus.